gente. Vamos dar um elogio ao Senhor. Deus amado, Deus querido. Eis aqui a tua filha. Sim, Jesus. Senhor, que se disponibilizou Aleluia. Senhor, com a responsabilidade para fazer a tua palavra. Ó Deus, em nome de Jesus, eu quero entregar a vida dela nas tuas mãos. Senhor, eu quero entregar os sonhos, os projetos. Aleluia. Senhor, eu quero entregar as causas da tua filha que ela tem colocado diante de Meu ti. Deus, E aleluia. eu sei, Pai, que só tu pode. Aleluia. Senhor, aquilo que ela não pode fazer, o Senhor pode. É, Jesus. Senhor, aonde a tua serva não pode ir, o Senhor Oh, glória. pode. Aleluia, Senhor, Deus. portanto, Pai, enquanto ela estiver ministrando a tua palavra, trabalha aí, Trabalha glória, assim, glória, glória a Deus. Senhor, visita o seu lar, a Visita, sua Jesus. família. Senhor, vai dando vitória, vai dando livramento, vai Sim, dando Jesus. escape. Ó Pai, mas que o teu nome seja glorificado na vida da tua Aleluia. filha. Ó Deus, em nome de Jesus. Senhor, eu creio, Pai. Senhor, como a tua palavra diz que a tua palavra é uma espada, Pai, que corta dos dois lados. E eu tenho certeza que conforme a tua filha estiver ministrando, a vida dela vai ser edificada. Ó Deus, eu creio no milagre na vida da tua filha. Portanto, nessa noite, ajuda, sustenta, continua dando vitória para a tua Glória a filha. Deus. E abençoa ela nessa noite. Abençoa Em sim, nome Jesus. de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória, glória a Deus. Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Aleluia. Quem está feliz com Jesus? Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Nós estamos na terra de milagres. Glória. Na terra de milagres. E hoje é o culto o quê? Um culto profético. Aleluia, Jesus. Então, quando a gente está numa terra de milagres, estamos aí numa campanha, estamos num momento desse culto aí profético, tem coisa boa chegando. Amém? Aleluia, glória a Deus. Irmãos, não quero me demorar, quero que vocês abram comigo aí, Gênesis 37, aleluia, glória a Deus. Deus é bom em todo tempo, Aleluia, para não me estender. Glória a Deus. Quero aqui, primeiramente, agradecer ao Senhor por ter separado desse tempo, né? Para estarmos aqui juntos, né? Eu amo essa casa é preciosa para mim. Amo a vida dos pastores da casa, a pastora Lívia, meus amigos. A Helene não conseguiu vir hoje, ela estava numa demanda aí, já está há muitos dias, não pôde me acompanhar, minha amiga querida também, que ama também esse ministério, mas o Senhor sabe de todas as coisas. Gênesis 37, amém? Eu não preciso de óculos, mas não vou ter, porque minha vista está muito cansada, irmãos. Mas eu falava. Meu Deus. Parece que eu vou dormir assim de cansaço, porque a gente chega uma hora e vai. É madrugada toda hora. Aqui, o título é: José é vendido pelos irmãos. Habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos e os seus irmãos, sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia mais notícias deles a seu pai. Ora, Israel amava mais a José que a todos os filhos, porque era filho de sua velhice, e fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Podeis assentar. Enquanto vocês sentam, eu quero continuar aqui lendo, tá bem? Mas eu quero muito que vocês prestem atenção no que eu vou estar aqui lendo, amém? Mas antes eu quero fazer uma oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento, Senhor, eu sei que a irmã já orou, mas eu quero aqui te pedir para que o teu Espírito Santo, Espírito de Deus, que neste momento, Senhor, o Senhor venha, Pai, trazer as mentes cativas
cativa a tua obediência. E toda voz que não é a tua, seja calada pelo poder de Deus. Toda voz, todo cansaço, venha bater em retirada. E que agora, Senhor, só a tua voz possa ser ouvida. Entre, meu Pai, neste lugar e aonde o som for, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Deixa eu só iniciar aqui o tempo, senão eu vou misturar. Aleluia. E aqui você pega comigo lá no 4. E vendo, pois, seus irmãos que o pai amava mais do que a todos os filhos, odiaram e já não podiam falar pacificamente. Teve José um sonho e relatou a seus irmãos, e por isso odiaram ainda mais. Quantas vezes nós estamos no meio da nossa própria parentela, nós estamos vamos colocar um mês propício, né, de estarmos junto com a família, de estarmos em família. Muitos vão estar com seus entes queridos, mas a gente não sabe, irmãos. Aquele que já foi, em algum momento, o Senhor já curou, já tratou do coração, porque em muitos momentos até a nossa voz incomoda, o nosso brilho incomoda, a nossa presença incomoda, mas só que a gente não sabe. Por isso que em muitos momentos a gente tem que chegar para o Senhor: Senhor, Pai, tudo que tiver em oculto, me revela dentro da minha família. Sabe para quê? Não é para você odiar, não é para você falar mal, é para você orar. Porque o Senhor diz para que a gente ore para aqueles que nos perseguem. Aleluia. O Senhor manda a gente orar. O Senhor não manda a gente esquecer dele, deixar de orar, não. Mas o Senhor tem um mandamento para orar por eles. Amém? E aqui, os irmãos já não podiam falar mais pacificamente com ele. E José teve e relatou esse sonho para os irmãos. E aí eles odiaram ele ainda mais pelo sonho. E lá, rogou-lhes, ouvindo o sonho, atevais feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes rodeavam e se inclinavam ao meu feixe. Então disseram seus irmãos: reinarás com efeito sobre nós, e sobre nós dominarás realmente? E com isso tanto mais o odiavam por causa do seu sonho e das suas palavras. E teve ainda outro sonho e contou, onde sonhei também que o sol e a lua, 11 estrelas, se inclinavam perante mim, e contando a seu pai e seus irmãos, o pai o repreendeu. E aí, vamos lá, que o sonho que esteve. E acaso viremos eu e tua mãe e teus irmãos e se inclinaremos diante a ti em terra? Irmãos, o Senhor tem um chamado para cada um. Aleluia. O Senhor tem uma vida para cada um e graças a Deus cada um cuida da sua. O Senhor chamou cada um para alguma coisa. Nós somos um corpo. Glória a Deus. Ele vai chamar para pastores, outro para missionários, outro para diáconos, outro para obreiros, outros vão ser cooperadores da obra, outros vão estar ajudando na cantina. Irmãos, nós temos que entender que se nós batermos o dedinho do pé, vai doer. Se nós só sair e correr, bater a porta nos nossos dedos, vai doer. Se a gente cair de joelho, vai doer. E o que a gente tem quando o Senhor levanta alguém na obra de Deus? E o que a gente vai falar? Por que chamou ele? Por que chamou ela?
e não se deu chamar uma criança. Amém. Por isso. Aleluia. Por quê? Porque o Senhor sabe o que Ele está fazendo. Ele não perdeu o controle. Ele não perdeu o controle da tua vida. Por muito momento a gente acha aqui, o próprio Jacó ficou abismado. Como que eu e a sua mãe vamos nos dobrar diante de ti? Mas o Senhor, Ele não vê o agora, Ele vê o lá na frente. Ele vai ver o lá na frente. Ali, Jacó não conseguia entender, mas José, lá na frente, ia mostrar o porquê desse sonho. Só que tem momentos da nossa vida que a gente tem que entender que nem tudo que Deus fala para você é para você falar. Glória a Deus. Nem tudo que o Senhor te dá é para você levar para a tua casa. Glória a Jesus. Irmãos, evite falar das coisas que acontecem dentro da igreja, dentro de casa, para quem não entende. Nós estamos num momento crucial, num momento onde a qualquer momento a igreja pode ser arrebatada. Irmãos, nós estamos caminhando para os finais dos tempos. E eu tenho falado isso já há muito tempo dentro da minha casa. Há muito tempo eu tenho falado porque o Senhor tem me dado sonhos. E agora, se vocês, não sei se ficaram todos sabendo, que até agora um animal, né, um cachorro roubou, foi colocado, estava lá no BOP, sendo testado. Isso eu já venho falando com a minha filha há anos que eu venho falando isso com ela. E ela, quando viu, ela, mãe, não sabia que ia aparecer no BOP, isso eu não sabia. Mas eu sabia que eles iam colocar isso aparentemente como uma boa coisa para a população achar como boa. Mas isso já está incutido na cabeça das pessoas, o momento onde o anticristo vai se levantar e não vai ser mais aquela guerra que vai o povo lá para a guerra, não. Agora vai quem? Vai os robôs que vão para a guerra. Os robôs que vão. Não vai ser mais, mas vai pegar ali, o Brasil, vai pegar a Argentina, irmãos, vai ser os robôs que vão para a guerra para pegar aqueles que são escolhidos do Senhor. É eles. É quem vai. Nós vamos ser perseguidos por essas pessoas, que não é pessoas. Vocês estão entendendo? Porque eles não têm amor nenhum. Eles não têm sentimento nenhum. E Satanás quer realmente levar todos que puderem. E aqui, o que aí fala, mas por que você está falando isso, pastora? Para você entender que ali naquele momento era um momento crucial de perseguição que estava sendo vivido por uma pessoa dentro da casa. Só que a igreja está sendo perseguida. A igreja está sendo perseguida. Nós estamos sendo perseguidos dentro da nossa casa. Nós estamos sendo perseguidos ao redor, dentro da nossa comunidade. Nós estamos sendo perseguidos. Sempre fomos. Só que agora está na cara. Agora ninguém está mais passando mais a mão, irmãos. É necessário a gente se levantar. É necessário a gente entender. Irmão, se aqui o irmão pisou no teu pé, não chega em casa e fale, não comenta. Não comenta as coisas da igreja para quem não entende. Aleluia. Não adianta, isso não vai edificar a tua casa. Isso em muitos momentos vai afastar. Mas para que eu vou para a igreja se na igreja é igual tá aqui fora? Irmão, sempre foi. Não é novidade nenhuma, sempre foi. Sempre foi. Viver aonde tem pessoas tem problema. Não vira uma fantasia. Dentro da sua casa não é. Dentro da sua casa tem perseguição. Dentro da sua família tem perseguição. Dentro do seu trabalho tem perseguição. Aonde tiver ser humano vai ter perseguição. Sabe por quê? Porque as pessoas, em muito momento, por mais que estão na igreja, em muitos momentos não foram curadas, ainda precisa ser tirado os carrapichos, precisa ser trabalhada. Então, cada um está num processo para chegar no alvo que é Cristo. Nós estamos caminhando, o alvo é Cristo. Aleluia. Irmãos, por mais que eu estou falando sobre José, eu estou falando sobre Cristo. Estou falando sobre o Senhor arrebatar a igreja. Glória a Deus. Ali estavam um povo sendo formado para vir a gente. Aqui estava sendo trazido aquele povo ali, sendo conduzido, sendo guardado para chegar aqui em Madureira,
estava ali num caminho. E a tua família está no caminho. A tua família está no processo. Glória a Deus. Aqui nós estamos aonde deveríamos estar, porque nós estamos sendo trabalhados pelo Espírito de Deus. Aleluia. E aqui, quando José, ele tem esse sonho, por quê? Qual lugar que um menino de 17 anos vai achar que é um lugar protegido, aonde ele pode falar as coisas, ainda mais que falam de Deus? Dentro de casa. A gente acha que a gente pode falar as coisas dentro de casa. A gente se acha confortável de falar as coisas dentro de casa. Só que José não tinha ainda maturidade para entender que isso era algo só entre ele e Deus. Mas quando ele falou aquilo, irmãos, os irmãos já começaram a ter ele como um adversário. Porque se ele era, vamos colocar na escala, o 11º, porque o 12º era Benjamim, tinha mais gente na fila para ser quem? Para ser o patriarca. Porque Jacó ele era o patriarca. E todo mundo, irmão, a gente vive, vamos colocar, nós estamos num movimento de liderança. E aquela pessoa que teoricamente nasceu para liderar, ele vai querer ser liderado por alguém? Se ele foi o primogênito, aí ele começa ali a dar tilt na cabeça dele. Só que o Senhor olha para o nosso coração. Por isso nós temos que cuidar do nosso coração. Glória a Deus. Porque o Senhor olhou para o coração de José e viu que o coração de José era um coração que poderia ser trabalhado para chegar lá na frente. E ali, quando ele contou aquilo, os irmãos não sabiam disso. Os irmãos eram o quê? Eles eram maus. Porque primeiro, se você olhar aqui a palavra, diz que Jacó mandou eles para Siquém. Jacó mandou eles para Siquém. Mas sabe aonde? Aonde José achou eles? Em Dotã. Não achou eles no lugar certo. Por quê? Porque eles viviam fazendo coisa errada. Os irmãos precisavam de ser vigiados. Por quê? Porque eles faziam coisa errada. E quantas vezes, por mais que nós estejamos numa grande empresa e ali acabamos de chegar na empresa, mas alguém viu em nós algo, poxa, essa pessoa é uma pessoa confiável, essa pessoa é uma pessoa verdadeira, ela transmite algo bom, e tem pessoas antigas que já estão na empresa há muito tempo, e aquela pessoa que chegou agora começa a liderar. As pessoas começam a falar, por quê? Por que ela? O que aconteceu? Mas é o que acontece quando a gente começa a transmitir a presença de Deus. Por isso é necessário a gente a cada dia estar buscando a presença, buscar o Senhor, buscar primeiramente o reino e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. É por isso, quando você busca o reino, quando você busca o caráter de Cristo, quando você busca estar na presença, quando você quando você fala, eu quero ficar na presença de Deus, o Senhor te apresenta. O Senhor faz a pessoa sonhar com você. Começa ali naquele movimento e aí o Senhor começa a te levantar. E isso vai trazer problema, porque as outras pessoas podem não aceitar. Como aqui, não estavam aceitando. Eles sabiam que estavam fazendo coisa errada. Tanto é que quando José vai se aproximando, eles começam ali, ó. O que a gente vai fazer com ele? Primeiramente, queriam matar José, para realmente tirar ele do caminho, para que ele não assumisse. Porque como que ele ia assumir algo e eles que já eram mais velhos iam ter que se dobrar diante ao mais novo? Então, já começaram a confabular, sendo que o Senhor levantou um para falar, não vou fazer isso não, vou vender ele. Irmão, quando o Senhor traça o teu plano da tua vida, até aquilo que é para te matar, te exalta. Aleluia. Ali, eles estavam pensando, aí o laço do passarinheiro, que é o Salmo 124. Eu falei, Senhor, é essa palavra que o Senhor quer? Armando o laço para José, armando. Só que o Senhor transforma a maldição em bênção. Glória a Deus. O Senhor, ele é especialista. Ele não precisava da ajuda dos irmãos dele. Mas já que os irmãos dele queriam lançar ele, queriam matar, o Senhor, vai, joga dentro de uma cova. Joga.
E ali ele é vendido como escravo. Aquele que era o filho amado foi vendido como escravo. E quantas vezes as pessoas nos vendem? Quantas vezes as pessoas nos vendem? Quantas vezes falam, mas ela, você não conhece ela. Às vezes joga veneno, coisa que você fala, que você falou aquilo que você nem disse. Quantas vezes você olha, mas por que me olhou assim? Mas nem me deu a paz do Senhor? Por que não me deu a paz do Senhor? Eu nem vou falar desse mistério da paz do Senhor. Isso aconteceu comigo. Mas tem momentos na nossa vida que a gente fala, meu Deus, da onde está vindo esse vento? Mas esse vento está vindo do invejoso, do contendeiro, do mentiroso, do agoreiro, daquele que está te esperando. Só você, em algum momento, fazer alguma coisa melhor. Eu não te falei? Eu não te falei que não prestava? Eu não te falei que não ia dar em nada? Irmãos, nós vivemos com pessoas, mas nós temos que guardar o nosso coração. Aleluia! Nós temos que guardar o nosso coração. José foi encaminhado para a casa de Potifar. Irmãos, ele chegou na casa de Potifar preso. Ele chegou algemado. Ele não tinha matado ninguém. Ele não tinha feito nada. Imagina ele chegar preso dentro de um local que primeiro que deviam falar língua que nem era dele. Primeiro que deve ter várias outras pessoas que estavam presas junto com ele. Mas ele foi o quê? Ele fez a diferença. Faça a diferença aonde você chegar, seja um lugar favorável ou não favorável. Comece a você a dar frutos em tempo e fora de tempo. E ele começou ali naquele lugar. Ele não ficou ali lambendo as suas feridas, não. Ele começou a se levantar naquele lugar. Porque tem hora que a gente tem que profetizar. É dentro do vale. Não é dentro do vale? É dentro do vale. Está num momento difícil. É nesse lugar que você vai começar a declarar as coisas que o Senhor já falou, as promessas que o Senhor tem para a tua vida. Glória a Deus, aleluia. Tem alguém me entendendo? Tem alguém comigo? Glória! É momento, irmãos. Pode até pensado que já acabou. Já acabou. Para quem vem, para os amigos da Terra de Milagres, já acabou para os meus, já acabou. Não acabou. Sabe por quê? O Senhor é aquele que dá a última palavra. Aleluia. E nós temos uma promessa. José tinha uma promessa e ele começou a fazer ali com amor, com carinho. Tanto é que ele foi levantado como chefe daquele lugar. A única coisa que ele podia pegar era tocar na esposa dele. Mas no restante, ele não sabia nem mais o que ele tinha lá. Ele não sabia mais o que ele tinha. Por tamanho era a confiança que ele tinha em José. Só que o Senhor, quando deseja nos colocar mais alto, irmãos, Ele permite coisas. Eu creio que o Senhor permitiu que a mulher de Potifar olhasse para ele. Apesar dele ser bonito. Apesar dele ser um homem realmente, com certeza, um jovem formoso, que a palavra diz que era. Mas quando o Senhor quer te promover, Ele começa a te dar desafios. Não adianta aquela pessoa falar assim, olha, eu vou comprar uma casa própria. Irmão, se o Senhor não começar a te levar para o rumo para chegar nessa casa própria, irmão, você não vai ter a casa própria. Você vai ficar o resto da sua vida pagando mensalmente o aluguel. Mas quando o Senhor começa ali, você tem uma promessa, irmão, vai ficar duro, vai ficar difícil, você vai ter que acordar pela madrugada, você vai ter que fazer jejum, você vai ter que fazer propósito, até chegar na terra prometida. Aleluia. E ali José começou, e quando aquela mulher fez aquela cena toda de tirar a roupa dele, ela não sabia, mas ela estava promovendo ele. Essa guerra que você está passando, esse momento ruim que você está passando, é para a sua promoção. Quem crê? Quem crê? Quem crê? Não é para te matar, mas para te promover. Glória a Deus, aleluia. E ali, quando aquela mulher faz aquela cena toda, ele sai da prisão, aonde que ele era, vamos colocar o chefe, né? Ali com Potifar, ele vai para onde? Vai para uma outra prisão.
Imagina, irmãos, quando eu vejo José dentro da prisão de Faraó, eu começo ali a pensar, meu Deus, que situação. Aquele menino já tinha passado pela mão dos irmãos, jogado dentro daquele poço. Ele já tinha passado aquele caminho, imagina, que caminho difícil de ser feito. Dentro daquela jaula, ali, acorrentado, até chegar a Potifar. E ali ele começou a fazer, ali, toda aquela estrutura, já era o chefe dali. E ali ele se vê novamente, caindo dentro do poço. Isso me dá uma dor até no meu coração. Imagina na dele. Porque ele nasceu para... Você tem noção? Ele nasceu para ser chefe. Porque ele já era chefe dos irmãos, com 17 anos. Ele já foi, saiu lá, mesmo com 17, foi ser chefe lá dentro da prisão, ou melhor, da casa de Potifar. Irmãos, estava escrito. Mas só que o Senhor tem momento da nossa vida que, por mais que está escrito, o Senhor precisa de nos experimentar em desafios maiores. Aí você fala, não tem força, eu estou cansado, está difícil. E começa a ter mais desafio. O vento parece que não vai parar. Parece que tudo acontece só com você. Irmãos, isso é uma promoção do Senhor. Glória a Deus. Naquelas pessoas que nada muda, está tudo muito bem, a pessoa tem que começar a se examinar. O que está acontecendo? Não tem um ventinho? O que está acontecendo? Não tem nada por quê? Está tudo normal, irmão? Tem que orar, tem que descer. Senhor, o que está acontecendo? Minha vida está tudo muito morno. Preciso de um agito. Para quê? Para ter promoção. Aleluia. Se você está numa empresa, eu fiquei 19 anos numa empresa internacional, e toda vez que eu recebia uma promoção, eu começava a pegar coisas mais difíceis para fazer. Sabe por quê? Porque eu queria alcançar. Eu alcancei todos o patamar que eu poderia dentro do meu cargo. Eu fui até o último. Mas é por quê? Porque eu queria novos desafios. Aleluia. Aí todo mundo fala, mas você é boba. Como é que você aceita isso? Você não recebe nada para fazer isso. Você só ganha mais serviço. Mas a pessoa não estava ligada. Não estava ligada. Eu queria uma promoção. E vinha. Eu queria, era o quê? Um patamar maior. E na casa do Senhor também não era diferente, irmão. Se você quer algo com Deus, intimidade com Deus, começa a fazer diferente. Começa a chamar a atenção do mestre. Começa a gritar. Aquele cego Bartimeu começou a gritar: Senhor, Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor. E começou ali, clamando, até que o Senhor olhou para ele. Aquela mulher do fluxo de sangue, se ela tivesse ficado em casa, estava até hoje. Ou melhor, ela tinha partido com problema. Mas ela saiu de casa, ela tomou uma decisão, eu vou chegar. Ela passou no meio da multidão, sendo espremida, esmagada, mas tocou na orla do mestre. E quando aquela mulher, que estava com aquela filha endemoniada, chegou e pediu: Senhor, até os cachorrinhos comem da migalha que cai do seu Senhor. Por causa da filha. Você veio por causa da sua família, você veio por causa de você. Você veio com um propósito. É isso que nós temos que vir para a casa do Senhor, com um propósito. E ali, quando José chega até a prisão, irmãos, ele não começou: não, agora eu vou ficar aqui, vou ficar sentado, não vou fazer mais nada porque tudo que eu faço está errado. Não, ele começou de novo. Irmão, persista. É de novo, lança teu pão de novo, começa de novo uma campanha, começa de novo, é oração pela madrugada, começa de novo, é jejum, começa de novo, é de novo, é na persistência, é não desistir daquilo que o Senhor falou contigo, por mais que está demorado. Aquela mulher tinha 12 anos, e aquele homem na beirada do tanque, 38. Deus, aleluia. Irmão, mas ele não desistiu. José não desistiu. Ele chegou: vou fazer com excelência aqui novamente. Só que quando chega o copeiro e o padeiro, eu vejo
o menino cansado. Eu vejo o menino cansado. Porque quando ele ali, irmãos, quando ele estava lá, aqui fala, com 17 anos o Senhor deu um sonho. Com 17 anos o Senhor deu um sonho. Só que ele não tinha discernimento. Mas quando chegou o padeiro e o copeiro, ele teve um sonho. José já tinha discernimento, já tinha intimidade. A intimidade não é naquele momento que você aceita Jesus, não. É na caminhada, é no dia a dia, é um dia após o outro. É cada dia que você vai ter intimidade com o mestre. E foi nessa caminhada que José começou a ter intimidade com ele. Aleluia! E ali, quando o padeiro e o copeiro tiveram um sonho, ele já sabia qual era o destino de cada um. Irmãos, comece a buscar pelas promessas que o Senhor tem na tua vida espiritual. Glória a Deus! Pelos dons espirituais. Aleluia! Comece a falar, Senhor, o Senhor fala com A, com B e com C, vai falar comigo também. Não, irmão, você tem que ter intimidade com Deus. Como é que você quer ir para o céu se você não tem intimidade com o dono do céu? Aleluia! Eu entendo isso. Como? Ah, eu tenho tempo para falar com a minha amiga, eu tenho tempo para falar com fulano, ciclano, beltrano. Como que você vai querer estar com Deus sem conhecer quem é Deus? Não espere para chegar lá para conhecer Ele. Conheça Ele agora. Glória a Deus! Todos nós Aleluia! viemos de um pai, viemos de uma mãe. Você tinha intimidade com seu pai e com sua mãe? E aí? O Senhor é teu pai. Você tem intimidade com Ele? Você conhece a voz do seu Senhor? Você consegue discernir quando é Deus que fala com você? Porque a gente tem que começar. Senhor, eu quero que o Senhor fale comigo. Tem que ser algo, eu e o Senhor. Essa busca, essa necessidade, essa sede. É claro que o Senhor vai abrir porta, o Senhor vai dar casa, o Senhor vai dar carro, porque Ele é dono do ouro e da prata. E nós somos filhos e herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Mas a intimidade é a busca. A intimidade é você falando, papai, escuta aqui, eu preciso de te ouvir. Papai, o meu coração está angustiado. Aleluia. Papai, eu preciso de que o Senhor me dê uma direção. E quando a gente começa a falar isso com Deus, Ele começa a nos dar direção. Ele começa a nos dar qual o caminho a trilhar, se é para a esquerda, se é para a direita. Papai, eu ainda não entendi. Pode falar de novo e fala de novo, até você entender, meu irmão. Mas não dê um passo se você não está entendendo. Aqui José, quando eles disseram, cada um deu o seu sonho, que eu não vou entrar nesse mistério, porque a gente não tem hora para isso. Ele, na verdade, ele entendeu o que o Senhor ia fazer na vida de cada um. E ali ele declarou. Ali ele declarou para cada um o que ia acontecer. É claro que o copeiro ficou muito feliz, que ele voltaria a servir o Todo-Poderoso do Egito. Mas o padeiro, com certeza o padeiro deve ter ficado muito triste. Por quê? Porque a cabeça dele seria tirada. E ali, quando José declarou, e ele falou assim para o copeiro, quando você estiver lá com ele, fala de mim. E quantas vezes a gente fala, fulano, quando você estiver lá, poxa, fala do meu nome, fala sobre mim. Mas quando a gente fala, Senhor, dá sonho, mostra para ele quem sou eu, Senhor, começa a incomodar ele, Senhor, ele começa a ver o quem eu sou, o que eu faço, se seja com o marido, Senhor, mostra para o meu marido quem sou eu, qual o meu caráter, o que está acontecendo no nosso casamento, mostra para o meu filho, o que ele tem feito, quem sou eu, o que ele tem que ouvir, seus amigos, ou se sou eu, Senhor. É a gente descer, a gente falar com o Senhor, porque o Senhor, Ele fala de nós para outras pessoas. Eu costumo dizer que a gente não precisa de se apresentar, o Senhor nos apresenta. O Senhor nos apresenta. E ali, quando o padeiro teve o destino dele, né? Que em 3 dias ele realmente teve a cabeça cortada, e
E voltou ali o mordomo. Mas quando ele chegou diante de Faraó, ele não lembrou de José. E eu entendo que vai ter pessoas que a gente vai pensar que vai falar de nós, que não vai nos dar um jeitinho. Mas ele não vai, o Senhor não vai permitir. Mas é o Senhor, não fica chateado com teu irmão não. Porque a glória não poderia ser do copeiro. A glória tinha que ser de Deus. Aleluia! Irmão, nada que o Senhor vai fazer na tua vida vai ser para a glória do homem, vai ser para a glória dele. Aleluia! Se for para o homem se glorificar, ele até dá uma pausa aqui e espera um pouquinho. Para quê? Para a glória ser dele. Porque o Senhor não divide a glória dele com ninguém. Aleluia! Não espere com que o que vai acontecer na tua vida. Ah, vai ser porque fulano orou, ciclano orou. Não é por causa disso. É por causa dele. É por causa dele. Porque se não foi a sua mão que fez, foi por causa dele. Glória a Deus! E ali naquele momento o Senhor já tinha levado ele até naquele lugar para dar glória para o copeiro. Ele não ia fazer isso. E quando chegou o momento certo, o Senhor fez o Faraó ter o sonho. O Faraó que teve o sonho, irmãos. E ali ele começou a perguntar entre os sábios quem poderia decifrar o sonho dele. Porque ele ficou intrigado com aquele sonho. E ali o copeiro se lembrou na hora oportuna, no momento certo, que tinha um menino que estava lá preso, que decifrava sonho, porque tinha um espírito excelente. E qual espírito nós estamos carregando? É um espírito excelente? Ou é um espírito incrédulo? Ou é um espírito que em um momento a gente crê, outro momento a gente não crê, um momento a gente está firme, um momento a gente está fraco? Mas ele tinha um espírito excelente. Primeira coisa que eu penso, José tinha vestes prontas para estar diante do Todo-Poderoso, do Egito, do príncipe do Egito. Você está pronta? A sua veste está pronta para assumir aquilo que você tem pedido? Aquilo que você tem falado com o Senhor, está pronto? Se falar ao Senhor, vou te dar agora, vai assumir agora. Ah não, tem que ir no shopping comprar uma sandália, eu tenho que ir ali comprar uma roupa. Irmão, a gente tem que viver por fé. Você já tem que estar com tudo preparado. Aleluia. Já tem que estar tudo alinhado. Na hora que o Senhor te entregar, peraí Senhor, já estou pegando a minha bolsa, já está tudo dentro da bolsa, está o passaporte, está tudo pronto. A chave da casa, a minha identidade, eu preciso de ir lá no Detran renovar. Irmão, a gente tem que estar pronto. Aleluia! Sabe? Tem muitas pessoas que querem. Poxa, Senhor, o Senhor fala, eu vou te dar uma casa própria. Senhor, mas eu tenho algumas dívidas aqui. Eu preciso de pagar elas, porque se surgir uma coisa da Caixa Econômica, aí vai dar alguma restrição, aí eu vou ter que desenrolar a restrição para chegar na Caixa Econômica. Irmão, começa a desenrolar aquilo que está enrolado na tua vida. Aleluia! Não espera para desenrolar. Na hora que o Senhor falar, é agora. Agora que eu vou entregar, agora que eu vou te entregar a bênção. Glória a Deus! O Senhor está falando para a igreja, se prepara, se prepara, se prepara. Glória! José estava preparado, dá com o Faraó, traz ele. Ele só foi fazer, se barbeou e já chegou lá, já tinha roupa. Imagina, já tinha roupa para estar diante ao príncipe do Egito. E quando ele chegou lá, ele deu a glória para Deus. Ele falou, você tem, me falaram que você decifra sonho. Aí ele falou assim, o Espírito de Deus é que faz. Deus é que faz. Aleluia! Deus me usa. Não sou eu que faço. Em nenhum momento ele falou que era ele. É quem estava nele que fazia. E ali aquele menino decifrou aquele sonho. Mas só que Faraó olhou e viu. Quem é que tem esse espírito? Só ele. Então se Deus deu para ele esse sonho, ele decifrou tudo, que teria 7 anos de vaca gorda, 7 anos de vaca magra, e teria que ter estoque, teria que ter local apropriado, teria que ter tudo, para que não estragasse aquilo que foi ali naqueles 7 anos guardado.
quem falou com ele sobre o sonho vai ser quem vai dar o restante. Aleluia. Ah, meu irmão, se você não tem glória para dar, eu não sei nem mais o que eu falo. Aleluia. Vou até parar de falar. Glória a Deus. Santo, santo é o Senhor. Irmão, quando você começar a profetizar dentro da tua casa, quando você começar a gerar aquilo que o Senhor tem para você, as coisas vão começar a se abrir de uma tal forma que quando já estiver próximo, vai ter que ser você que vai ter que executar o restante, meu irmão. Você está entendendo? Que aquilo que o Senhor, a boa obra que o Senhor começou a fazer na tua vida, Ele vai completar na tua vida. E é necessário você se preparar para assumir aquilo que o Senhor vai colocar na tua mão. Porque não adianta. Por muitos momentos a gente pede: ah, Senhor, eu quero tanto, Senhor, um esposo, uma esposa. Aí na hora que o Senhor dá a esposa, joga a esposa e o esposo fora. Não está preparado para ter. Tem tantas mulheres: ah, eu quero engravidar, eu quero, Senhor, eu quero um filho. Aí depois não consegue trazer o filho nem para a igreja. Tem tantas pessoas que falam: Senhor, eu quero, sabe o que eu quero, Senhor? Eu quero um trabalho. Senhor, eu quero um excelente, uma porta de excelência. E depois não consegue, estou cansado, não consigo ir para a igreja. Irmãos, eu estou já há uns vários dias acordando muito cedo, trabalhando o dia inteiro. Meu trabalho não é fácil, porque a pastora amiga sabe. Hoje, na hora que eu cheguei em casa, tomei um banho e falei: Senhor, eu vou, porque o Senhor que vai me renovar. Aleluia. Eu vou, porque o Senhor vai me sustentar. Eu vou, porque o Senhor vai na minha frente. Na hora que eu estou na igreja, domingo, segunda, terça, eu não tenho compromisso, quarta, aqui. Estava ontem, na minha igreja. E quinta aqui. Imagina se eu falar para o Senhor, começar a dar desculpa para Deus: Senhor, eu estou muito cansada. Senhor, eu não aguento. O Senhor, você não queria trabalho? Mas você também não pode deixar a obra. Porque o Senhor não pode deixar, porque o Senhor é a nossa prioridade máxima na nossa vida. Aleluia. A pastora conhece a minha filha. A minha filha só não esteve aqui, não está aqui hoje, por quê? Porque ela está numa viagem marcada. Então ela vai estar indo para São Paulo, porque senão eu estaria aqui também. E a gente tem que criar os nossos filhos na casa de Deus. Glória a Deus. A gente tem que falar para eles de Deus. A gente tem que viver Deus dentro de casa. A gente tem que respirar Deus dentro de casa. Quando o filho não estiver orando, então vamos fazer o seguinte: vamos botar, nós dois vamos orar juntos. Vamos fortalecer, vamos fazer o jejum pela tua vida. Irmãos, é assim. É um com o braço com o outro. E ali o Senhor vai te dar o seu emprego. Aí fala assim: não, agora eu quero um carro. Ah, eu quero um carro. Ah, eu estou com emprego, estou indo para a igreja, mas eu quero um carro. Aí depois vem o carro, não consegue vir para a igreja, porque está indo para ir para a praia. Não consegue mais vir. Quantos, irmãos? Eu estou falando de coisas que acontecem. Eu estou falando de coisas que são bênção, que a gente não sabe priorizar. Mas o Senhor, Ele sabe o tempo que Ele vai nos amadurecer, chegar a bênção, para a gente não fazer e jogar fora. José, ele precisava de quê? Ele precisou de passar pela casa do pai, ele precisou de passar para dentro do poço, ele precisou de ir para a casa de Potifar, ele precisou de ser escravizado lá e chegar também como escravo, dentro da onde? Dentro daquele Egito, dentro daquele lugar que só andava pessoas com ouro. Ele precisava, mas sabe por quê? Eu vejo, o Senhor precisava de amadurecer para ele saber que quando ele estivesse diante de Faraó, não era pelas suas condições humanas, mas era pelo poder de Deus. Você consegue entender que quando você alcançar a tua bênção, não é por você, não foi pelo teu esforço, pela quantidade de vezes que você orou pela madrugada, pelos montes que você subiu, foi pelo poder de Deus te aperfeiçoando na caminhada. É na caminhada. A nossa caminhada tem que ser muito séria diante do Senhor. Senhor, mesmo quando eu receber a minha bênção, porque hoje é uma noite profética, mesmo quando eu receber a minha bênção, eu não vou largar a minha bênção pelo abençoador. Ah, Senhor, eu vou querer o abençoador primeiro.
ele só estava abaixo de Faraó. E ali, quando começou aquele tempo, ele ficou aqueles 7 anos de abundância, mas quando entrou aqueles 2 anos, que começou a faltar, em toda a terra começou a faltar. Lá em Canaã começou a ter fome. Lá na casa de Jacó começou a ter fome. Lá começou a ter fome. E ali, Faraó, me dá mais 5 minutinhos, que agora deu 40 aqui. 5 minutinhos. E ali, Faraó colocou José, a casa de José começou a passar fome, e Jacó, vendo os filhos que não estavam fazendo nada, não tinha ideia para nada, e falou para eles, o próprio Jacó deve falar: o que vocês estão fazendo aqui? Que vocês não foram buscar comida no Egito? Porque eles não tinham atitude. Eles não tinham atitude, eles não sabiam o que fazer, estavam ali realmente parados, sem fazer nada, um olhando para a cara do outro. 11 irmãos, sem saber o que fazer. Mas tinha um dentro do Egito que tinha se levantado, que não tinha se vendido, que não tinha ficado olhando para os problemas que ele passou, para os lugares onde ele foi humilhado, para onde ele foi preso. Porque só quem foi tirado do seio da sua família sabe o quanto é dolorido. Eu, com 9 anos, fui tirada do seio da minha família. Não por causa do meu pai, da minha mãe, porque a vida às vezes faz isso conosco. E quantas noites pela madrugada eu chorei. Por saudade de pais que me amavam e que me amam e que queriam que eu estivesse lá com eles agora. Mas tinha um propósito maior. Eu precisava de ser trabalhada. Eu precisava de ser amassada. Eu precisava de ser experimentada. Foi dolorido. Fiquei 9 anos morando com a minha avó, a mãe do meu pai. Uma pessoa maravilhosa. Mas ela não era minha mãe. Ela não era meu pai. E só tem amor de pai e de mãe quem gerou. E ela nunca teve amor. Quem vai dar amor, quem nunca teve amor? Tem pessoas que têm esse dom, tem pessoas que não. Imagina ali, José, que foi ali lançado de um lugar para o outro, teve que estar de pé, entendendo que não era sobre ele, não era a sua dor, mas era onde o Senhor o colocou, que ele tinha que dar fruto. Você tem que dar fruto dentro da tua casa, você tem que dar fruto na tua comunidade, você tem que dar fruto dentro da tua igreja, você tem que dar fruto no teu trabalho, você tem que dar fruto aonde você for. Você consegue entender que você tem que dar fruto? Não é coisa de você escolher, você tem que dar. Porque quando teve fome lá na casa de Jacó, eles foram buscar no Egito. E quando eles foram buscar no Egito, eles deram de cara com quem? Eles tiveram que se dobrar diante de quem? Imagina se José não tivesse sido tratado naquele tempo, quando estavam os irmãos ali, os 10, porque Benjamim não foi, se dobrando diante dele. Ele estava todo caracterizado, né, pelo local que ele estava. Ele já não tinha mais a aparência de José. Ele já tinha a aparência de um egípcio. Ele se vestia como egípcio. Ele falava como egípcio. Porque era o momento que ele estava vivendo. Mas quando ele olhou para aquelas pessoas que o feriram, o coração dele teve que estar tratado naquele momento. Para não prender, para não açoitar, para não colocar eles no mesmo lugar que eles colocaram ele, irmão. E ali, nesse momento, a gente entende Que o próprio José, nesse meio tempo, teve que ser tratado. E eu e você temos que ser tratados. Para que quando chegar bênção sobre a nossa vida, a gente não comece a jogar as pessoas, ferir as pessoas e em muitos momentos fazer todo aquele trabalho que a gente fez durante todo o tempo jogar fora. Porque a gente precisa de amar a nossa família, amar os nossos colegas de trabalho, amar os nossos, todas as pessoas que estão conosco na igreja, por mais que em muitos momentos elas estavam feridas e tentou nos ferir também.
O que o Senhor quer trazer para mim e para você receber tudo aquilo que Ele tem para você, você tem que se curar primeiro. Você tem que buscar a sua cura primeiro. Você tem que se buscar o Senhor. Senhor, me transforma primeiro. Senhor, me transforma primeiro. E eu quero aqui nesse momento orar pelos que precisam de transformação, para alcançar a promessa. Se levante que eu quero orar por você. Aleluia, Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, a palavra aqui, Senhor, foi ministrada. E aqui eu venho orar pelos meus irmãos que precisam, Senhor, de ser trabalhados. Aqueles pais que em algum momento está com alguma ferida, alguma tristeza, algo que o decepcionou, algo que está atrapalhando, Senhor. Ah, Senhor, eles começarem a dar frutos excelentes, Senhor. E eu venho te pedir para que o Espírito Santo, que é o nosso Consolador, é aquele que nos dirige, é aquele que nos impulsiona, que o doce Espírito Santo venha tocar em cada um, meu Pai, neste momento. Espírito de Deus, venha aplainar em cada vida, venha tocar em cada coração, venha tocar com cura física, cura da alma, cura do Espírito, Senhor. Venha tocar nos teus filhos, Senhor, para que eles possam romper, porque já estão em terra de milagres, e hoje está sendo falada uma palavra profética de cura da alma, cura física, Senhor. Entra aí, Senhor, fazendo romper na vida dos meus irmãos, e aqueles que já estão prontos, Senhor, que eles possam viver a promessa, que a promessa, Pai, tudo aquilo que tem atrapalhado, Senhor, se tiver algum demônio atrapalhando, Senhor, a chegar essa bênção, que o Senhor envia teus anjos, meu Pai, magníficos em poder, para entregar, como um dia entregou, Senhor, na mão de Daniel, a resposta. Vem entregar essa bênção, vem entregar essa bênção, vem entregar essa bênção, Pai, na vida dos meus irmãos, na vida, meu Pai, de todos que aqui estão, Senhor, com o coração voltado, com o coração ligado ao trono de Deus. Senhor, eu venho declarar que a partir de hoje, um novo tempo estabelecido, meu Pai, na terra de milagres está chegando, pelo poder que é no nome e no sangue de Jesus, pelo poder que é no nome e no sangue de Jesus. Aplauda Ele, aplauda Ele. Aleluia, Jesus.